Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é Sami Khedira, até um vídeo que eu tinha prometido falar com um pouco mais de detalhe lá no último dia da janela de transferências, porque ele se transferiu para o Hertha, então ele vai jogar na Alemanha, ele volta a jogar no futebol alemão, ele já estava parado basicamente há muito tempo, né, fora dos planos na Juventus, então ele também sofreu com muitas lesões nos últimos anos, e aí qual que foi o gancho aqui para fazer esse vídeo? Primeiro, né, um jogador que tá aí com 33 para 34 anos, vai completar 34 agora em abril. É um jogador que parece já estar bem longe dos melhores anos da sua carreira, então dá para gerar esse questionamento. Será que ainda dá para contar com o Khedira sendo um jogador determinante no meio-campo? Será que no Hertha, num outro nível de exigência em relação às etapas anteriores, né, com o Real Madrid, com o Juventus, será que nesse nível ele ainda consegue ser um cara importante dentro do centro do campo? E mais do que isso, o gancho para isso, para esse vídeo até, para essa abordagem, na verdade são dois. Um é o vídeo em que eu falei sobre as mudanças no meio-campo, das características, quando eu falo sobre o Özil deixando de ser um meia no mais alto nível, uma referência na posição, e aí eu falo um pouco sobre essa história recente das exigências dos jogadores de meio-campo, e acho que o Khedira se encaixa um pouco nisso também. E o outro aspecto foi até um tweet que eu recebi do Kaique, que me mandou no Twitter lá, quando eu tuitei que o Khedira estava se transferindo pro Hertha, ele me mandou uma pergunta falando o que eu achava sobre a carreira dele, se ele atingiu tudo que ele podia, se ele decepcionou. E eu acho que isso levantou uma bola aí para um tema que é bastante interessante. A minha resposta até foi, acho que a carreira dele foi grande, foi importante. Ele foi um cara que marcou um período como uma referência na posição, no jogo que naquele momento tomava conta do futebol mundial, e ele foi um cara determinante em diferentes lugares, né? Ele fez parte de um Stuttgart campeão alemão em 2007, ainda quando era garoto, estava surgindo, aparecendo bem no Stuttgart. Depois ele vira uma peça-chave no Real Madrid e um complemento excelente, por exemplo, pro Xabi Alonso. Os dois formaram uma dupla, eu vou entrar nos aspectos táticos disso já já. E ele foi esse cara que tomou conta e encaixou no meio-campo do Real Madrid, que vinha de muito tempo sem um encaixe. E mais do que isso, ele foi uma peça importante na Alemanha, na Copa em 2010, na Euro em 2012, na Copa em 2014. Então ele foi muito importante, de uma Alemanha que sempre chegava, né? De uma Alemanha que sempre era forte dentro dos torneios e que em 2014 seria campeã do mundo, mas em 2012 e em 2010 já tinha mostrado força também. E o Khedira fazia parte da base desse time titular durante todo esse período. Então, só aí a gente já lista etapas, episódios que são importantes para a compreensão e para a valorização, para o reconhecimento de que o Khedira teve uma participação importante. E aí a resposta que o Kaique me deu também no Twitter foi: mas é que ele não atingiu um nível de um Toni Kroos, por exemplo. E por isso talvez tenha decepcionado, na visão dele, que eu acho totalmente respeitável aqui, é uma opinião mesmo. E aí o meu contraponto até foi, não foi nem contraponto, foi minha resposta. Aí é outro nível. Não acho que seja esse o nível de exigência ou de expectativa em relação ao Khedira. Até porque eu não vejo o Khedira como esse meio-campista genial da geração. Não, ele foi um complemento muito bom para meio-campistas geniais da geração. Então ele foi um complemento que funcionou muito bem para Schweinsteiger na seleção, para Toni Kroos eventualmente também na seleção. Ele foi um meio-campista que funcionou como complemento para o Xabi Alonso. Ou seja, ele foi um jogador que, pelas características dele, casava muito bem com aquela exigência daquele momento de um meio-campista que, ao lado dele, talvez fosse o mais técnico, de maior capacidade de distribuição do jogo, e ele era o cara de maior ocupação de espaço. E aí a gente entra exatamente no perfil dele, olhando para aquele período. Como eu falei lá no vídeo sobre o Özil, o futebol teve um período ali a partir de 2006, em que o 4-2-3-1 ganhou uma força muito grande, e a Alemanha foi um grande símbolo disso. E o meio-campo da Alemanha simbolizava a figura do 10 no Özil, a figura do meio-campista de projeção, infiltração, de transições no Khedira. E aí, até dentro da questão das adaptações, isso também fica muito nítido ali. Vamos lembrar, o Schweinsteiger era um meia que quando surgiu era um meia aberto. Ele jogava como meia aberto pela esquerda, por exemplo, para trazer para dentro e bater de fora da área. Depois ele vai virando um meia, depois um volante. E termina até jogando como zagueiro na Major League Soccer durante um período. Mas muito para ser esse volante passador da distribuição. Algo semelhante ao que aconteceu com o Toni Kroos, né? O Toni Kroos era o 10 que jogava atrás do 9, ele jogava como esse meia central do 4-2-3-1, pela capacidade de chute, de batida de fora. Chegou a jogar em todas no meio campo.
E depois, principalmente na Alemanha, no Bayern, né, ele acaba sendo puxado para trás e vira cada vez mais o cara da distribuição, da saída de bola. Algo que ele marcaria a época depois no Real Madrid também. E aí não necessariamente sendo o primeiro, mas também eventualmente sendo o primeiro meio-campista. Mas muitas vezes sendo esse cara à esquerda do Casemiro, né? Então já é uma dinâmica um pouco diferente. Por que é diferente? Porque nesse período de Alemanha, olhando para um 4-2-3-1, por exemplo, a gente via muito claramente essa ideia de um meio-campista da distribuição, o cara mais técnico, o cara pensador do meio-campo. E qual era a função do Khedira ali? Era ser um complemento com quais características? Ser esse jogador que ocupava uma ampla área de espaço, porque o fôlego, o físico, eram muito importantes nisso. E de que maneira? Pressionando, ou seja, subindo para pressionar, ele não era necessariamente o mais recuado dos volantes. Foi um período em que foi ficando muito clara a ideia de que talvez o mais recuado dos jogadores de meio campo não fosse o marcador, aquela ideia do primeiro volante. Talvez fosse mais interessante, já que o espaço estava diminuindo à frente, talvez o mais interessante fosse ter esse passador atrás. E aí o cara que joga ao lado dele vai ter que fazer essa proteção, mas também essa compensação. Se o mais técnico não é o mais próximo do gol na distribuição, o mais físico vai ter que compensar isso se projetando, infiltrando, conduzindo a bola. E o Khedira encaixava exatamente nisso. Então, sem a bola, um jogador que poderia pressionar, saltar, né, subir para ganhar duelos, para pressionar, para tirar o fôlego da saída de bola do adversário, para recuperar a bola e a partir do momento em que recuperou, virar aquele trator, conduzindo a bola, chegando à frente, sendo esse cara aqui, nas mudanças de posse de bola, virava um cara fundamental. Onde que isso fica muito nítido? No 7-1. A vitória da Alemanha sobre o Brasil, em 2014, tem o Khedira como um dos grandes destaques num jogo que foi basicamente um jogo de transições. Não foi o jogo da Alemanha tendo a bola, trabalhando com calma, com posse, envolvendo o adversário. Não, foi uma Alemanha avassaladora a cada recuperação de bola. E quem foi um símbolo muito importante disso? O Khedira, porque era esse jogador que ganha duelos, se projeta e chega. Chega para tocar a bola dentro da área, para definir, e ali ele brilha bastante justamente nesse estilo de jogo, que era uma característica importante dele. Não só ali talvez seja o mais marcante, porque foi um resultado histórico, porque envolve seleção brasileira também, enfim, porque foi a grande goleada da história recente das Copas do Mundo. Agora, no Real Madrid também, esse encaixe dele com o Xabi Alonso deu ao Real Madrid um meio-campo diferente do que tinha tido nos anos anteriores. E com o Mourinho, por exemplo, ele vira uma peça fundamental fazendo isso, em diferentes composições. Eu já falei aqui sobre outros momentos, até no vídeo do Ozil eu cheguei a falar sobre como o Mourinho começa a responder ao Barcelona, do Guardiola naquele momento, tentando colocar o meio mais físico possível, e para isso chega a escalar o Xabi Alonso como esse primeiro e à frente dele Khedira e Pepe. Isso fica muito nítido na final da Copa do Rei também, que foi um dos grandes jogos da década do futebol mundial, que foi a final vencida pelo Real Madrid na prorrogação, nesse choque de estilos, de características, na Copa do Rei em 2011, naquela sequência de clássicos, que tem o Pepe como mais adiantado dos meio-campistas, nessa ideia de ter jogadores que fisicamente ganhem duelos, pressionem, consigam compensar fisicamente uma diferença técnica. E o Khedira foi esse jogador. Um jogador também técnico, mas que não era um cara com a capacidade genial de distribuir como esses outros que eu citei, como outros jogadores da geração, Xabi Alonso, Schweinsteiger, Toni Kroos, próprio Philipp Lahm em outros momentos, quando vai para o meio campo, para falar de jogadores ali. Eu estou colocando o Xabi Alonso, que é um intruso no meio dessa galera da Alemanha, porque foi uma parceria importante do Khedira ali também, naquele momento. Agora, em que momento que a carreira do Khedira cai? Muito a partir das lesões, né? Então tem uma sequência de fatores. O Khedira foi um meio-campista dominante, ao estilo dele, um cara que dominava meio campo, que decidia jogos, não por ter muita qualidade para chegar e definir jogadas, porque nunca foi forte dele. Inclusive, em alguns jogos, a carência era justamente essa. Se o Khedira vai ser o cara que vai precisar ser esse elemento da chegada, nem sempre ele vai ser o jogador da melhor definição das jogadas. Ele não é o melhor finalizador, ele não é o melhor passador, ele não é o cara que vai achar o passe brilhante ali para abrir espaço na defesa, mas ele é o cara que vai arrastar marcadores, que vai superar defensores, que vai abrir espaços dentro das defesas. Em alguns jogos, quando o jogo pedia transições, ele encaixava perfeitamente. Quando o jogo pedia mais paciência para furar as defesas, nem sempre. E aí começam a surgir alternativas que ofereciam mais isso.
por exemplo, quando o Modric vai para o Real Madrid, em 2012. Porque aí o Real Madrid passa a ter uma opção de um meio-campista que poderia também encaixar com o Xabi Alonso, jogando nessa faixa mais avançada, sem o mesmo físico do Khedira, mas com uma capacidade técnica maior, sendo um cara que poderia aí sim desequilibrar num chute de média distância, num passe, numa infiltração, com muito mais capacidade para desequilibrar uma partida ofensivamente. Ali o Khedira começa a ter concorrência dentro do Real Madrid, a partir de 2012. Mas ele continua sendo um cara importante, continua sendo um cara dessa rotação do time titular. Em 2013 vem a lesão grave, a lesão de ligamento do Khedira, que foi o início da física dele também. É curioso porque é antes mesmo da Copa de 2014. Ele perde boa parte da temporada 13-14, mas volta e vira um cara importante ainda dentro da Copa do Mundo com a seleção da Alemanha. Só que depois dali, o Real Madrid tem uma temporada... A primeira metade de temporada 2014-2015, com o Ancelotti, foi uma temporada de um nível altíssimo. E quando o time encaixa já com o Modric como uma das principais peças do meio-campo, isso tira um pouco do espaço do Khedira. Aí, aliado a uma queda física de já não ser aquele jogador que dominava os espaços como antes, ele começa a perder um pouco de espaço no Real Madrid, depois se transfere para a Juventus. Não acho que a passagem dele tenha sido nula do início ao fim, talvez hoje a gente tenha essa imagem muito mais recente dele como um jogador afastado, fora dos planos, mas não, o Khedira chega a ser importante durante um período de vitórias da Juventus ainda, mas eu até imaginava que ele poderia ser aquele perfil do cara que chega na Juventus e por essa característica poderia acrescentar muito. Acho que ele acrescentou por um período muito reduzido. Depois vieram mais lesões, períodos fora do gramado, uma falta de continuidade, e ele foi ficando fora dos planos, além de que dentro de campo ele já não convencia, ele já não dominava mais como antes. Porque o jogo também passou a pedir mais do que essas transições, e aí nem sempre ele conseguia entregar. Então, assim, se a gente for resumir isso tudo, eu acho que a queda do Khedira foi bastante precoce. Ele deixou de ser um meio-campista dominante, dos mais importantes da posição, muito cedo. Porque a gente está falando de 2015, 16, talvez com um período em que o Khedira já foi perdendo esse protagonismo nessa função que ele fez tão bem. Então a gente está falando de um período ainda muito lá atrás, já são o quê? Uns 5 anos do Khedira fora dessa lista das referências da posição. E mais do que isso, isso significa que ele deixou de fazer parte desse grupo de elite da posição com menos de 30 anos. Então é compreensível que até fique essa sensação de a carreira poderia ter sido mais, talvez. Talvez ele pudesse ter se mantido em alto nível por mais tempo. Isso eu acho perfeitamente possível da gente considerar. Mas nem por isso eu tiro a avaliação da carreira de uma resposta como importante. Porque eu acho que ele foi importante dentro daquele momento do futebol, se a gente for olhar de 2007 a 2015, talvez, que é o período que pega título na Bundesliga com Stuttgart, Real Madrid se recuperando com o Mourinho, competindo, a Alemanha do 4-2-3-1, das transições. Nisso ele foi um símbolo, ele marcou um período, taticamente, fisicamente, como características dele dentro de um sistema de jogo que foi o mais relevante dentro daquele período do futebol mundial. Então eu acho que é um tema bem legal, porque a gente pode falar sobre futebol, sobre mudanças, sobre características, e esses meias da Alemanha tiveram muito peso nessa época, nessa geração. Então esse vídeo claramente está interligado ao vídeo lá do Özil, em que eu falo sobre as dificuldades de adaptação e as novas exigências que o futebol mundial passou a pedir da figura genial do 10, e que nem sempre conseguiu achar o seu espaço mais no futebol europeu, no futebol de alto nível. Vamos ver o Khedira jogando agora. Tomara que tenha continuidade, que fique longe das lesões, dos problemas físicos, para poder voltar a ser importante. Porque no Hertha, ele ainda pode acrescentar, o Hertha agora comandado pelo Paul Dardai. Enfim, conta aí com os comentários de vocês, um abraço e até a próxima.